Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos aqui ao canal do YouTube. Sejam bem-vindos à maior sala de aula para os concursos da advocacia pública do país. Aqui já somos mais de 44.700 pessoas e subindo. Se você não está inscrito no canal e quer se inscrever no canal, tem interesse, se inscreva no canal, clique no sininho que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir vídeo novo, o YouTube vai te notificar. Algumas pessoas dizem que o YouTube não notifica. Confirma aqui embaixo que o sininho está ativado para que você receba a notificação. Vamos para mais uma decisão do STJ, decisão do dia 22 de setembro, decisão importantíssima para os concursos da advocacia pública. E eu vou te ser bem sincero, esse é o tipo de decisão que as pessoas torcem o nariz, porque quando elas leem a tese firmada, elas não entendem muito bem o que quis dizer o STJ com a tese firmada e simplesmente ignoram aquele conhecimento, pensando que aquilo provavelmente não vai cair na prova. E se cai na prova, ou quando cai na prova, as coisas complicam para quem não decidiu entender exatamente a fixação da tese do STJ e todo o conhecimento jurídico que está no entorno da fixação dessa tese. Porque uma das dificuldades, uma das situações que eu considero falhas no estudo da jurisprudência é justamente as pessoas lerem a tese e interpretarem efetivamente a tese ali firmada sem saberem exatamente quais são os argumentos do entorno da tese. Quando a tese ela envolve a fazenda pública, você precisa conhecer exatamente como o STJ, como o Supremo Tribunal Federal chegou naquele entendimento para dizer que aquilo cabe ou não cabe à fazenda, para dizer que algo é legal ou não é legal, é constitucional ou não é constitucional. Eu estou aqui justamente para te ajudar nessa caminhada, no enfrentamento justamente do entendimento dos argumentos STJ-STF na construção de todas as decisões que envolvem a fazenda pública, além da explicação de conteúdos que são originários da doutrina e também da lei, já que doutrina, lei e jurisprudência são o tripé que move a aprovação nos concursos da advocacia pública e a aprovação nos grandes concursos do país. Vamos, portanto, analisar o que disse o STJ no tema 1054, melhor dizendo. Na verdade, eu estou confundindo porque eu tenho que te explicar também o tema 510 daqui a pouco, mas o tema julgado aqui é o tema 1054. Isso foi julgado no dia 22 de setembro do corrente ano, então estamos diante de uma decisão recentíssima no momento em que eu gravo esse vídeo. O assunto principal é execução fiscal, ou seja, o título do conteúdo é execução fiscal, e o tema 1054 trata de custas com despesas postais do ato citatório na execução fiscal. Eu vou te explicar exatamente como se dá isso aqui daqui a pouco. Antes, eu preciso passar por todo o arcabouço legal, por todo o arcabouço jurisprudencial e por duas teses de jurisprudência firmadas pelo STJ para que a gente entenda toda a completude do assunto. E aí, processo tributário é o assunto principal em termos de cronograma de estudo, e esse tema é importante para a Fazenda Pública porque diz diretamente da Fazenda na execução fiscal. Então, como te falei, precisamos analisar primeiro as disposições legais do tema. E aí eu te convido a passear comigo pelo artigo 39 da Lei de Execução Fiscal e pelo artigo 91 do Código de Processo Civil. O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal, para que a gente entenda o tema 1054, o artigo 39 diz o seguinte, presta atenção. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. Isso na execução fiscal. A prática dos atos judiciais de seu interesse, do interesse da Fazenda, não independerá de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo único. Se vencida e ao final do processo, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. Então, a Lei de Execução Fiscal, ela trata do tema de uma forma muito simplificada, dizendo o seguinte, a Fazenda não paga nada, não antecipa nada, ela não paga custas, não paga emolumentos. Os atos processuais de seu interesse, para que sejam realizados, não se sujeitam a preparo ou prévio depósito, ou independem deles, melhor dizendo, e se houver alguma coisa a pagar, a Fazenda Pública o fará ao final, se vencida. Essa é a disposição da Lei de Execução Fiscal. Vamos para o CPC, artigo 91, Código de Processo Civil 2015. Vamos lá, preste atenção. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido,
Preste atenção que, nesse ponto, a normatividade prevista no artigo 91 do Código de Processo Civil é igual àquela que está prevista no artigo 39 da Lei de Execução Fiscal. Preste atenção que os parágrafos 1º e 2º do artigo 91 molda a questão do adiantamento dos valores dos peritos. Preste atenção nisso aqui. As perícias requeridas pela Fazenda, ou pelo Ministério Público, ou pela Defensoria, poderão ser realizadas por entidade pública, e se forem realizadas por entidade pública não há pagamento de honorários, ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. Então, se a Fazenda Pública requerer efetivamente uma prova pericial, havendo previsão orçamentária, ela adianta o valor do perito. O parágrafo 2º diz: não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para o adiantamento dos honorários periciais, e esse é o problema, não havendo previsão orçamentária, eles serão pagos no exercício seguinte, porque aí dá para incluir no orçamento, ou ao final pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público. Então, você tem aqui o artigo 91, caput do CPC, estabelece exatamente como se dão as despesas dos atos processuais praticados pela Fazenda Pública, e os parágrafos 1º e 2º determinam exatamente a questão do adiantamento da verba dos peritos para a realização de perícias, os honorários periciais. Então perceba que o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal regula a situação dentro da execução fiscal e o artigo 91 do CPC regula a situação dentro do Código de Processo Civil para o procedimento normal. E você tem duas disposições jurisprudenciais do STJ que elas devem ser analisadas em caráter complementar às disposições legais, e elas dizem o seguinte: súmula 190 do STJ. Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio de despesas com o transporte dos oficiais de justiça. Perceba que a súmula 190 flexibiliza o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal, que diz que a Fazenda Pública não tem que pagar custa nem emolumento, os atos do seu interesse, atos processuais do seu interesse não se sujeitam a preparo, depósito prévio, e ela qualquer coisa que tenha que pagar o fará ao final se vencida. A súmula 190 diz não, na execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cumpre a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio de despesas com o transporte dos oficiais de justiça. Esse transporte com os oficiais de justiça é justamente para a citação da parte executada na execução fiscal. A súmula 232 do STJ também diz o seguinte: a Fazenda Pública, quando parte no processo, presta atenção aqui, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito. Então, quando a Fazenda Pública for parte do processo, ela precisa depositar os honorários, depositar de forma prévia os honorários do perito. A súmula 239 do STJ, portanto, ela deve ser interpretada levando em consideração aquilo que está previsto no artigo 91, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil, e essa harmonia entre súmula 232 e parágrafos 1º e 2º do artigo 91, nós vamos ver que o STJ também se debruçou daqui a pouco. Eu quero só que você guarde a informação da lei e só que você guarde, por enquanto, a informação da jurisprudência. Analisamos o artigo 39 da Lei da Execução Fiscal, analisamos o artigo 91 do Código de Processo Civil, analisamos a súmula 190 do STJ, analisamos a súmula 232 do STJ e nós vimos efetivamente que existem flexibilizações a fazer. Agora, eu te convido a analisar justamente duas teses de jurisprudência. A primeira tese de jurisprudência está no tema 510, sobre o parágrafo 1º do artigo 91 do Código de Processo Civil e a súmula 232. É justamente essa flexibilização que eu preciso te explicar agora. Preste atenção que o STJ disse nesse tema 510. Olha a tese firmada. Não é possível se exigir do Ministério Público, aqui você tem no artigo 91, parágrafo 1º, as perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou havendo previsão orçamentária. Bom, havendo previsão orçamentária, você tem aqui o Ministério Público tem orçamento próprio. Então, no que diz respeito às perícias requeridas pelo Ministério Público, olha o que o STJ diz. Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a ferida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu
o encargo de financiar ações contra ele movidas. O STJ partiu do princípio aqui que o Ministério Público não deve adiantar honorários periciais em ações civis públicas. Aí o STJ resolve assim: dessa forma, considera-se aplicável por analogia a súmula 232 desta Corte Superior. A fazenda pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio em honorários do perito, a determinar que a fazenda pública, ao qual se acha vinculado o parquê, arque com tais despesas. Então, aqui em resumo, o STJ disse o seguinte, ó: o Ministério Público não deve adiantar honorários periciais nas perícias que requer justamente nas ações civis públicas, o réu não vai pagar, a Fazenda Pública, ainda que não seja parte na ação civil pública, porque ela pode ser parte junto com o Ministério Público na ação civil pública, mas ainda que ela não seja parte, então o STJ está efetivamente também flexibilizando o seu verbete, porque o seu verbete diz que a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito. Então a súmula 232, a partir do tema 510, ela é interpretada assim: a Fazenda Pública, ainda que não seja parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito quando a perícia for requerida nas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público e pelo Ministério Público, ou seja, a ação proposta pelo Ministério Público e a perícia requerida pelo Ministério Público. Então, em resumo, cabe à Fazenda Pública, a que se acha vinculado ao Ministério Público, o adiantamento de honorários periciais em ação civil pública por ele ajuizada, ainda que a Fazenda Pública não seja parte nessa ACP. Então, eu espero que você tenha entendido tudo até agora. O artigo 39 regula a questão das custas, emolumentos, preparo, depósito prévio na execução fiscal. O CPC regula a questão das despesas dos atos processuais. Parágrafo 1º e 2º regulam a questão do adiantamento dos honorários periciais. Aí você tem a súmula 190 que flexibiliza o artigo 39 da Lei da Execução Fiscal, dizendo que a Fazenda Pública tem que antecipar o custeio com as despesas com transporte dos oficiais de justiça. A súmula 232 diz que a Fazenda Pública deve, nesse caso, depositar de forma prévia os honorários periciais nas perícias, nas ações em que seja parte, quando ela requer a perícia. Essa súmula 232 é flexibilizada e aplicada por analogia para dizer que a Fazenda Pública vai pagar ou antecipar os depósitos dos honorários do perito nas ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público com perícia requerida pelo Ministério Público, ainda que a Fazenda Pública não seja parte do processo. Então tá aí, tema 510 importantíssimo. E só agora chegamos ao tema 1054, que é o tema objeto desse vídeo. A tese firmada no tema 1054, ela tem a ideia de, assim como a súmula 190, flexibilizar aquilo que está no artigo 39 da Lei da Execução Fiscal. Ela diz o seguinte, ó: a teor dos artigos 39 da Lei da Execução Fiscal e 91 do CPC, a Fazenda Pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento dos gastos relativos às despesas postais referentes ao ato citatório, como parcela integrante das custas processuais, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, a caso vencida. Então perceba que o tema 1054, ele é uma conjugação daquilo que está previsto no artigo 39 da Lei de Execução Fiscal, flexibilizado que foi pela súmula 190 do STJ e, na verdade, o que o tema 1054 nos diz é que essa flexibilização da súmula 190 do STJ não alcança as custas que são devidas para as despesas com o ato citatório, as despesas postais referentes ao ato citatório. Então, se a súmula 190 diz que a Fazenda Pública deve adiantar o valor destinado ao oficial de justiça para que ele possa promover a citação da parte executada na execução fiscal, a mesma lógica não se aplica para as despesas postais referentes ao ato citatório. Se for para pagar o deslocamento do oficial de justiça, então a Fazenda Pública adianta. Se for para adiantar o custeio das despesas postais referentes ao ato citatório, a Fazenda Pública não deve, nesse caso, adiantar esse valor. É isso que está no tema 1054 do STJ, com julgamento feito agora no dia 22 de setembro. Então, a teor dos artigos 39 da Lei da Execução Fiscal e 91 do CPC, a Fazenda Pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento dos gastos relativos às despesas postais referentes ao ato citatório, como parcela integrante das custas processuais, devendo recolher o respectivo valor ao fim da demanda, a caso vencida. Aplica-se a regra geral
do artigo 39 da Lei da Execução Fiscal, no caso, ou seja, a Fazenda Pública paga ao final, se vencida na demanda. Então preste atenção, porque ao ler a tese fixada no tema 1059, normalmente você não tem ideia de tudo que está por trás da tese do 1059. Você tem que conhecer o 39 da Lei da Execução Fiscal, tem que conhecer o 91 do CPC, tem que conhecer a súmula 190 do STJ, tem que conhecer a súmula 232 do STJ. Então tudo foi aqui avaliado de forma prévia para que você chegue à conclusão daquilo que está no tema 1054. Como de praxe, para facilitar a tua vida nas provas, eu fiz duas tabelas para que você não se perca com esse conteúdo. Presta atenção que isso aqui é o ouro que vai efetivamente te ajudar, te salvar numa prova da advocacia pública, especialmente segunda fase. Eu fiz uma tabela juntando o que está no 39, o que está no 91, 39 da Lei da Execução Fiscal, 31 do CPC, 190, súmula STJ, 232, súmula STJ, tema 510 do STJ, tema 1054 do STJ. Essa tabela tem 2 dispositivos legais, 2 súmulas e 2 teses fixadas na jurisprudência do STJ, portanto preste bastante atenção. Na execução fiscal, a regra geral qual é? A Fazenda não paga custas nem emolumentos e os atos judiciais do seu interesse não estão sujeitos a preparo ou depósito prévio. Aqui está o artigo 39 da Lei da Execução Fiscal. A exceção é a antecipação do pagamento do custeio com despesas dos oficiais de justiça, súmula 190. E tem que ter cuidado com o tema 1054, porque ele não apresenta mais uma exceção, como aconteceu com a súmula 190, o tema 1054 trata as despesas postais referentes ao ato citatório como regra geral. A Fazenda não deve adiantar gastos relativos a essas despesas postais referentes ao ato citatório, como parcela integrante das custas processuais, e deve recolher isso ao final se vencida. O tema 1054, para ele, se aplica a regra geral do 39 e não a exceção da súmula 190. Então isso para a execução fiscal. Um dispositivo legal, uma súmula, um tema. Para o processo comum, Fazenda Pública, a regra geral, despesas pagas ao final pelo vencido. Se a Fazenda Pública for vencida, paga ao final, artigo 91 do CPC. Exceção, se a perícia for pública, não tem pagamento de honorário. A exceção está justamente no adiantamento dos honorários do perito. Parágrafos 1º e 2º do artigo 91. Quais são as exceções? Se a perícia for pública, realizada por instituição pública, não há pagamento de honorários. Se a perícia for privada e tiver previsão orçamentária, a Fazenda adianta o valor. Se não tiver previsão orçamentária, ela é paga no próximo orçamento, no próximo exercício ou ao final do processo pelo vencido. Até aqui tudo bem, interpretação do artigo 91, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil, mas aqui você precisa ter um cuidado excessivo com o tema 504, porque ele diz que nas ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público, ainda que a Fazenda Pública não seja parte na demanda, o adiantamento dos honorários do perito são feitos pela Fazenda Pública e não pelo Ministério Público, ou seja, cabe à Fazenda Pública, a que se acha vinculado ao Ministério Público, o adiantamento de honorários periciais em ação civil pública por ele ajuizada e para perícia por ele requerida nessa ação civil pública. Então o STJ flexibilizou e muito o que diz o artigo 91, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, quando diz que o Ministério Público deveria, nesse caso, adiantar o valor destinado aos honorários do perito. O STJ disse que isso não é possível e que o réu também não vai pagar, então quem tem que adiantar esse valor é a Fazenda Pública, a qual se acha vinculado o Ministério Público. Então, nessas duas tabelas, você tem 2 dispositivos legais importantíssimos para entender o tema, 2 súmulas do STJ importantíssimas para entender o tema, 190 e 232, e 2 teses firmadas pelo STJ importantíssimas para a sua prova, a tese do tema 1054 e a tese do tema 504. Eu duvido, desafio, que você encontre esse tema explicado da forma que está, desse jeito, em qualquer outro lugar. Seja porque, ao ler a tese, muita gente deixa para lá porque não entendeu direito e acha que não vai cair, seja porque você precisa aí juntar a disposição legal sobre o tema, a disposição jurisprudencial sobre o tema e as teses firmadas pelo STJ sobre o tema para entender a sua completude. Entender o 39 da Lei da Execução Fiscal, entender o 91 do CPC, entender as súmulas 190 e 232 do STJ e entender os temas
1054 e 510 do STJ. Espero ter te ajudado com mais essa, forte abraço e até os nossos próximos encontros.